No vasto e enigmático livro de Apocalipse, encontramos uma narrativa que ressoa através dos tempos, uma história cheia de tensão, dilema e, acima de tudo, esperança. É uma jornada que nos convida a vislumbrar o destino final das forças do mal e a promessa de um novo amanhecer. Imagine um cenário onde o próprio tecido da realidade está prestes a ser transformado, onde o destino do universo pende na balança e onde a esperança de toda a criação se materializa diante de nossos olhos. No capítulo 20, versículos 1 a 10, encontramos a visão poderosa de João, o apóstolo destemido que, exilado na ilha de Pátimos, é agraciado com visões que revelam o clímax da batalha entre o bem e o mal. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Este anjo, portador de autoridade celestial, desce para acorrentar Satanás, simbolizando a vitória iminente sobre as forças das trevas. O dilema é palpável. Por 1000 anos, o maligno será aprisionado, incapaz de enganar as nações. Contudo, o momento de sua soltura ainda virá. Um teste final que desafiará a nova era de paz. Mas a esperança vibra em cada palavra profética, lembrando-nos que mesmo nos tempos mais sombrios, a luz da verdade e da justiça prevalecerá. Vamos então explorar este episódio notável e descobrir como essa profecia nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios, com a certeza de que a vitória final pertence ao bem. Que esta história nos fortaleça e nos encha de esperança, enquanto aguardamos o cumprimento de todas as promessas divinas. A escuridão parecia ter vida própria, ondulando como um mar de sombras que engolia a luz com um apetite insaciável. A terra estava em um estado de suspensão, como se o tempo estivesse prendendo a respiração, aguardando o desenrolar do destino prometido. As palavras dos profetas, aquelas que haviam sido murmuradas pelos ventos da história, agora ressoavam como sinos distantes, sussurrando promessas de um amanhecer que ainda não se vislumbrava. Era como se o próprio cosmos estivesse em um estado de expectativa, aguardando a manifestação de um futuro onde a justiça reinaria suprema. No entanto, antes que a luz da redenção pudesse se derramar sobre o mundo, o anjo descia, sua presença luminosa rasgando o véu da noite. Ele carregava a chave celestial, uma peça magnífica forjada pelas mãos do Criador em tempos imemoriais. A chave, com seu brilho dourado, era o símbolo da autoridade divina, capaz de trancar a escuridão onde ela não poderia mais ferir. E a corrente, pesada e sólida, era a promessa tangível de que o mal teria um fim. Nos céus, o bater de asas do anjo era como trovões distantes, anunciando que o tempo da reclusão do mal estava às portas. Enquanto o anjo se aproximava do abismo onde o grande dragão aguardava, a velha serpente, cujos olhos eram como brasas de fogo, se contorcia em sua prisão momentânea. A criatura sabia que seu tempo era curto, que a liberdade que desfrutara por eras estava prestes a ser consumida pela justiça divina. Como em Jó, capítulo 2, versículo 2, onde Satanás vagava pela terra, aqui ele agora estava prestes a conhecer os limites impostos por uma força muito maior do que seu orgulho e astúcia jamais poderiam conceber. Em meio a essa tensão palpável, uma transformação estava em curso, não apenas no mundo ao redor, mas dentro daqueles que olhavam para este momento com esperança e temor. A luta entre a dor e a fé se tornava uma dança antiga, como em Salmos capítulo 30, versículo 5, onde a noite de choro se transforma no júbilo da manhã. Os corações dos justos, embora testados pelo tempo e pela tribulação, se fortaleciam com uma fé renovada, cada batida ressoando como um eco da promessa divina. No entanto, o confronto estava apenas começando. O ar estava impregnado de uma eletricidade quase tangível e o destino de todos os seres parecia pendurado por um fio invisível. As forças do bem e do mal estavam prestes a travar a batalha que definiria eras. O que restava saber era se a humanidade estava preparada para o que estava por vir, se a luz seria forte o suficiente para romper as trevas eternas. E assim, o mundo aguardava, preso entre o agora e o eterno, enquanto o anjo, com sua missão sagrada, avançava para confrontar a escuridão uma última vez, e a história, ainda não escrita,
Esperava para revelar seu próximo capítulo. No vasto salão celeste, onde o tempo fluía como um rio cintilante sem começo ou fim, o anjo permanecia firme, sua figura iluminada pela luz de 1000 estrelas. A batalha contra Satanás havia sido árdua, mas o brilho em seus olhos deixava claro que ele carregava o peso de uma promessa cumprida. A de proteger os inocentes e restaurar a ordem divina. A presença das correntes divinas, reluzentes como o ouro mais puro, simbolizava o triunfo da justiça sobre a escuridão, como está escrito. Não se apagam os olhos dos que veem a luz. Salmos capítulo 36, versículo 9. Com Satanás confinado ao abismo, um silêncio profundo envolveu o mundo, como o sopro suave de um vento renovador após uma tempestade devastadora. As nações, antes envoltas em enganos e mentiras, agora começavam a despertar para uma nova era, sentindo no ar o frescor da verdade e da esperança. No entanto, como as marés que recuam para voltar com mais força, o coração dos homens ainda oscilava entre a fé recém-descoberta e as sombras do passado. Pois mesmo quando a luz brilha intensamente, é na penumbra que o medo às vezes encontra morada. Os líderes das nações, reunidos sob um novo pacto de paz, sentiam a presença do divino mais próxima do que nunca. No entanto, em seus corações ecoava a advertência das Escrituras: examinai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Eles sabiam que a verdadeira prova de fé e transformação estava apenas começando e que deveriam ser vigilantes, pois o mal, embora aprisionado, ainda sussurrava antigas tentações nas entrelinhas da história. Sob o céu estrelado, homens e mulheres elevavam seus olhos, buscando nas constelações um guia para os novos tempos. O horizonte, tingido por cores de um amanhecer glorioso, era um lembrete de que a luz sempre retorna para aqueles que a procuram, mas também de que cada amanhecer carrega consigo a incerteza do que está por vir. E assim, com o coração pulsando em expectativa, a humanidade dava seus primeiros passos em direção ao tempo que denominavam o milênio, sem saber que, além do véu do tempo, o destino ainda mantinha seus segredos mais profundos. A vastidão da terra agora reluzia sob um céu de um azul profundo, iluminado por uma luz que parecia emanar do próprio coração do universo. Os tronos erguiam-se majestosos, como se a própria terra se curvasse para reconhecer luz, preenchidos por aqueles que, em vida, haviam sido mártires de sua fé, testemunhas de uma verdade eterna. O ar era denso com a fragrância da paz, um aroma suave que acariciava as almas e as envolvia em esperança. Mas em meio a essa paz, uma tensão sutil vibrava, um lembrete de que o equilíbrio ainda poderia ser rompido. Neste cenário sublime, os justos caminhavam com passos firmes, mas não sem carregar as cicatrizes de suas provações. Um deles, cujo nome já havia sido apagado do tempo, mas que ressoava nos ventos como uma melodia esquecida, refletia sobre a jornada que o trouxera até ali. Sua história era marcada por dores profundas, semelhantes às de Jó, que, sendo homem íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Essa integridade se tornara o alicerce sobre o qual erguera sua fé, mas as provações foram muitas, e as sombras do passado ainda murmuravam em seu coração. A cada dia que passava, ele sentia a presença de algo além, algo que os olhos não podiam ver, mas o espírito discernia. Era como estar à beira de um precipício, onde o vento cantava uma canção de promessa e perigo. As águas do rio da vida, que corriam cristalinas ao longo do grande vale, traziam consigo a sabedoria do tempo, e nele ele mergulhava sua alma em busca de força e discernimento. Bem, aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago capítulo 1, versículo 12, ele lembrava, sentindo o peso das palavras como um escudo em seu espírito. Ele sabia, no fundo de seu ser, que a redenção vinha com um preço, e a última prova estava gravada no destino de todos que ali se reuniam. As visões de um conflito futuro se insinuavam em seus sonhos, onde as forças da luz e da escuridão se preparavam para a derradeira batalha. Nesse equilíbrio precário entre o agora e o que ainda estava por vir, ele encontrou um paradoxo.
a serenidade da fé e a expectativa da batalha iminente. E assim, enquanto a terra florescia sob a presença divina, os dias avançavam com uma calma tensa. O futuro, envolto em mistério, aguardava como um livro ainda por abrir. Havia uma quietude no ar, uma pausa antes da tempestade, e o mundo parecia reter a respiração à espera do desenrolar do destino. Os 1000 anos, lembrete da promessa divina, eram como uma tapeçaria celeste tecida com fios de esperança e redenção, cada amanhecer banhado por uma luz que fazia lembrar o Éden perdido. Naqueles dias a terra florescia sob a justiça daqueles que, como estrelas, haviam brilhado na escuridão da tribulação. No entanto, mesmo dentro desse cenário de paz quase surreal, as sombras do abismo permaneciam, sussurrando segredos que ninguém ousava repetir. O abismo, uma prisão feita de trevas densas, estava começando a ceder. As paredes que uma vez foram impenetráveis agora mostravam fissuras frágeis, como se o tempo e a própria essência do mal testassem sua liberdade inabalável. Era um lembrete silencioso de que o mal nunca desaparecera completamente, apenas adormecera, aguardando sua hora como uma fera enjaulada, enquanto o universo seguia seu curso inexorável. Aqueles que reinavam com Cristo, os escolhidos que haviam provado o amargo e doce cálice da fé, sentiam em seus corações o pesado fardo do futuro iminente. Eles eram como vigias na muralha, atentos, vigilantes e profundamente conscientes do que estava por vir. O silêncio que preenchia o ar era mais do que a ausência de som, era uma presença palpável, uma tensão quase tangível que fazia cada folha que caía parecer um trovão. Porque quando estou fraco, então é que sou forte, ressoava em suas mentes. Um eco de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, reforçando a certeza de que a força verdadeira se revelaria na adversidade. E então, há a humanidade, o mundo, em sua complexidade de glória e fragilidade, que parecia segurar a respiração, um vasto oceano de almas esperando pela próxima onda. O tempo da soltura de Satanás era a promessa de uma tempestade, o clímax de um drama cósmico, onde cada alma teria que escolher entre a luz e a escuridão. Este era o prelúdio da batalha final, uma dança entre a crença e a dúvida, onde a fé seria forjada no fogo da provação, tal como Jó capítulo 23, versículo 10, onde ele é testado e emerge como ouro. As vozes dos antigos ressoavam no vento. Estavam preparados para enfrentar a última fúria do inimigo. Cada coração pulsava em uma sinfonia de ansiedade e esperança. Um brilho distante, uma estrela cadente cruzando o céu, era um lembrete de que mesmo na noite mais escura, a luz encontraria uma maneira de prevalecer. O mundo, em sua expectativa, esperava por um sinal, uma centelha que incendiasse a coragem latente nas profundezas da alma humana. E assim, nessa quietude antes da tempestade, o destino do cosmos pairava no fio da eternidade, aguardando o momento em que as trombetas soariam e a batalha final começaria. As rachaduras no abismo eram mais do que uma ameaça, eram um chamado à ação, um convite para enfrentar o que estava por vir com coragem e fé inabalável. O que aconteceria quando o inimigo finalmente se libertasse? As respostas ainda estavam escondidas nas sombras do tempo, convidando todos a se prepararem para o que viria, enquanto a história do universo continuava a se desenrolar com um suspense arrebatador e implacável. No silêncio que precedeu a tempestade, a terra parecia segurar a respiração. O sol mergulhava seus raios escarlates no horizonte, tingindo o céu de cores que lembravam o sangue, enquanto os ventos sussurravam segredos antigos entre as folhas. Satanás, liberto, caminhava como uma sombra viva, cada passo pesado com a intenção de desordem e caos. Ele era como um leão rugindo em busca de presas, porque o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. As nações, apesar de alertadas, estavam divididas entre a tentação e a salvação. As palavras de engano sussurradas por Satanás soavam doces como o mel, mas ocultavam um amargor que corroía a alma. Ainda assim, entre os povos, muitos lembravam-se dos tempos de paz e justiça que haviam conhecido,
como uma promessa de esperança plantada em seus corações, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. No campo de batalha, o ar vibrava com uma tensão palpável. As forças do bem, lideradas por aqueles que ao longo dos 1000 anos haviam se alimentado da verdade e da luz, estavam prontas. Havia algo diferente desta vez. Os olhos dos justos brilhavam com uma determinação inquebrantável, como se o próprio espírito de Jó estivesse neles, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Entre as fileiras, um jovem pastor, cujo coração era puro e ardente com a fé, ergueu sua voz em um cântico que ressoou como um farol nas trevas. Ele era um símbolo de resistência, uma chama viva que se recusava a ser extinguida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1, ele cantava, e suas palavras eram como flechas de esperança disparadas contra o desespero. Enquanto o exército do maligno se reunia ao longe, um murmúrio de dúvida tentava se infiltrar entre os justos. Mas a promessa de que a luz sempre prevalece sobre as trevas o sustentava, e cada coração lembrava-se da perseverança daqueles que vieram antes, que mesmo em meio ao sofrimento nunca abandonaram a fé. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos capítulo 23, versículo 4. A tensão crescia, inevitável como a maré que se ergue antes de se quebrar contra as rochas. O momento de colisão se aproximava, um ponto de virada onde o destino seria selado. E enquanto a linha tênue entre o bem e o mal cintilava a luz moribunda do dia, uma nova revelação, ainda oculta, prometia reescrever o destino de todos. Quando tudo parecia à beira do desespero, e o horizonte se tingia com o rubor do caos e da incerteza, um clarão rasgou o céu. Fogo desceu das alturas, como uma torrente de justiça divina incandescente, consumindo os exércitos do mal com a fúria de um amor implacável. As chamas dançavam como testemunhas ardentes do fim de uma era de trevas, e o som do crepitar ecoava como cânticos de vitória. Assim como em Salmos capítulo 46, versículo 10, onde a quietude revela a majestade de Deus, o mundo se aquietou após a tempestade. Satanás, aquele que outrora fora o arauto do caos e do engano, via-se agora derrotado. Lançado no lago de fogo e enxofre, seu poder era agora apenas uma sombra do que fora, um eco distante de um passado sombrio. A imagem do lago ardente não era apenas de destruição, mas de purificação, uma catarse para a criação. A humanidade, testemunha desse sublime desenlace, sentia em seus corações a promessa cumprida. Um novo tempo despontava, como o romper da aurora que traz consigo a esperança de um dia pleno. A vitória do bem sobre o mal não era apenas um triunfo, mas uma transformação. Assim como Isaías capítulo 25, versículo 8, nos assegura que a morte será tragada pela vitória, a escuridão agora cedia lugar à luz. O ar estava impregnado de uma serenidade inédita, e as memórias de dor e provação começavam a se dissolver como névoa ao calor do sol nascente. No entanto, essa nova era não se apresentava como um fim, mas um recomeço. A paz e a justiça, símbolos de um amor divino infalível, reinavam, trazendo consigo um senso de propósito renovado. Mas enquanto o mundo se adaptava a essa nova realidade, uma inquietação sutil pairava no ar, quase imperceptível. Nos corações dos homens ressoava a questão do que viria a seguir. Havia uma sensação de expectativa, como se o próprio universo aguardasse ansioso pelo próximo capítulo da história da humanidade. Algo desconhecido ainda estava por se revelar, e enquanto o novo dia se firmava, o futuro permanecia um mosaico a ser desvendado, promessa de aventuras e desafios que ainda aguardavam à beira do tempo. No final dos tempos, quando um milênio de paz havia reinado sobre a terra, uma era que refletia a justiça e a glória do reino de Deus, chegou o tempo profetizado para o derradeiro confronto contra o mal. O capítulo 20 do Apocalipse nos transporta para um tempo em que Satanás, o inimigo de nossas almas, é libertado, provocando uma última rebelião contra o reino de Deus.
Após 1000 anos de prisão, Satanás é solto para enganar as nações uma última vez, reunindo um exército imenso que se estende como a areia do mar. Essa é a prova final para os habitantes do mundo, testando sua fé e lealdade ao Criador. No entanto, a batalha não é apenas um confronto físico, mas uma prova de fé e perseverança. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Os fiéis, fortalecidos por sua fé e pelo Espírito Santo, permanecem inabaláveis frente à ameaça, confiantes na promessa de que Deus, que iniciou a boa obra em suas vidas, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Como Davi diante de Golias, eles enfrentam o inimigo com a certeza de que a vitória pertence ao Senhor. E então, numa manifestação gloriosa do poder divino, fogo desce do céu e consome as forças do mal, selando o destino de Satanás com sua derrota final. Ele é lançado no lago de fogo, onde nunca mais poderá enganar ou destruir. Assim, Deus realiza sua promessa de trazer um fim ao sofrimento e à injustiça, restaurando a criação à sua perfeita harmonia. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Neste clímax de redenção e restauração, somos lembrados de que o poder do amor e da justiça de Deus prevalece sobre qualquer escuridão. A transformação dos justos e a intervenção divina trazem um novo céu e uma nova terra, onde a paz e a alegria são eternas. A vitória de Deus é a nossa vitória, e sua fidelidade é nossa esperança. Se você chegou até aqui de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais na palavra, recomendo o aplicativo do Pregador, 10.000 sermões prontos, uma ferramenta valiosa para todos que buscam inspiração e conhecimento. O link está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe abundantemente a sua jornada de fé e aprendizado. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.